Hoje, 16 de setembro, a nossa igreja celebra os santos Cornélio e Cipriano. A liturgia celebra os dois santos que são contemporâneos e morreram mártires no mesmo dia. Cornélio foi papa nos anos 251 a 253. Durante seu pontificado, surgiu um debate a propósito da conduta a seguir em relação àqueles que haviam renegado a fé durante a perseguição. Os partidários de Novaciano acusavam-no de ser muito indulgente para com os que haviam renegado a fé, os lapsos, e separaram-se da igreja. Por causa dos êxitos obtidos com sua pregação, Cornélio foi processado e exilado para um lugar hoje chamado Cività Vecchia, onde morreu. Foi sepultado no cemitério de São Calixto. São Cipriano dirigiu-lhe várias cartas confortando-o. São Cipriano. Mais numerosas são as notícias desse santo, que emerge como uma das figuras mais empolgantes do século III. Pertencia a uma das mais nobres e ricas famílias de Cartago, capital romana na África do Norte. Quando ainda pagão, destacou-se como excelente advogado e mestre de retórica. Sua conversão ao cristianismo deu-se entre 35 a 40 anos de idade, comovido por observar a constância e serenidade dos mártires nas perseguições. A conversão modificou radicalmente. Decidiu praticar, sobretudo, as virtudes da caridade e da castidade. Fez votos de castidade e repartiu quase todos os bens entre os pobres. O impacto social da conversão e de sua atitude foi enorme, dada sua fama anterior. Pouco tempo depois, foi ordenado sacerdote a pedido do clero e do povo, e ao morrer o bispo de Cartago, foi forçado a suceder-lhe no cargo. Os anos de seu episcopado, 249 e 258, foram dos mais difíceis para a igreja africana. Duas perseguições contra os cristãos, a de Décio e Valeriano, marcaram seu começo e seu fim, e uma terrível peste graçou pelo norte da África, semeando mortes. Problemas doutrinários, por outro lado, agitavam a igreja daquela região. Quando, em 249, o imperador Décio declarou a perseguição contra a igreja, muitos católicos selaram a fé com o próprio sangue, outros, porém, fraquejaram. Não tardou que a perseguição chegasse a Cartago. Os pagãos reuniram-se no grande foro e, em altos e apaixonados gritos, exigiam a morte do bispo cristão Cipriano. Este, em fervorosas orações, procurava conhecer a vontade de Deus. Para poupar o rebanho, embora desse preferência ao martírio, achou mais acertado seguir o conselho do Evangelho. Se vos perseguirem numa cidade, procurai outra. Do esconderijo, pôde prestar grandes serviços à igreja, exortando, consolando e animando os próprios fiéis. Duas grandes questões disciplinares
agitavam o cristianismo naquele tempo e ocasionaram escritos polêmicos. A primeira era a conduta a ser seguida em relação aos que nas ameaças e torturas da perseguição tinham fraquejado, apostatando. Eram chamados os lapsus. Em Roma havia surgido uma corrente rigorosa, chefiada por Novaciano, que recusava terminantemente a reconciliação dos apóstatas. Na África, um certo Felicíssimo seguia uma praxe diametralmente oposta. O Papa Cornélio era propenso à clemência depois de salutar penitência. Cipriano teve que reagir contra Felicíssimo, inclinando-se por certo rigor, mais tarde mitigando por exigências pastorais. A segunda controvérsia era relativa ao valor do batismo administrado por hereges. O Papa, seguindo a tradição, reconhecia válido o batismo dos hereges, contanto que tivesse sido observadas as condições de matéria e forma. Cipriano, que por formação tinha tido poucos contatos com a tradição, seguia uma lógica muito humana. Não pode dar a fé que não a tem. A questão ficou sem solução devido às dificílimas complicações da perseguição em vigor. Com a morte de Cipriano, a tradição de Roma tomou pé também na África, e assim continuou sempre através dos séculos. No ano 258, a perseguição contra a Igreja recrudesceu. Cipriano foi denunciado, preso e processado. Existem as atas do processo e martírio escritas por testemunhas presentes à morte e que são de uma franqueza comovedora. O procônsul o interrogou: Tu és Tácio Cipriano? O bispo respondeu: Sim, sou. Tu vivestes por muito tempo nesta sacrilégia ideia e reuniste muitos homens na ímpia conspiração dos cristãos. Tu te fizeste inimigo dos deuses romanos. Por essa razão, com tua morte, serás uma advertência para aqueles que associastes a ti. Dito isso, leu a sentença: Tácio Cipriano seja degolado à espada. O bispo Cipriano respondeu: Graças a Deus. Era 14 de setembro do ano 258. São Cipriano deixou-nos numerosos escritos doutrinais de grande importância. A coleção de suas 81 cartas é obra-prima da literatura latina e constitui preciosa fonte de informação sobre a vida eclesiástica daquele tempo. Santos Cornélio e Cipriano, rogai por nós. Deus abençoe você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.